E aí, na concepção desse modelo de Estado, eu lembro que no livro você falou sobre os Estados Unidos, a diferença da Constituição norte-americana versus a brasileira, por exemplo. Que a Constituição americana tem algumas páginas só, ou uma série de itens, enquanto a brasileira é um livro por si só. E eu lembro que o que você falou é que quanto maior é a vazão que a Constituição dá para o Estado estender os seus tentáculos e abraçar várias frentes diferentes, maiores são os poderes que eles podem ter. Ou seja, o governo ele pode se aproveitar de todas essas possibilidades que o Estado abrange para que ele seja um Estado maior, um Estado obeso, um Estado custoso. Mas como é que a gente consegue, então, mudar isso? Existe alguma forma? Porque tem como a gente mudar a Constituição? Você acha que é a Constituição que limitaria esse poder do Estado de fato ou alguma outra coisa que vem da sociedade privada aqui? A boa Constituição, que não é a nossa, a boa Constituição, ela faz exatamente isso. Ela limita o poder do governo. Então, a função do Estado é proteger a população do governo. Então, a população está protegida por uma série de princípios que estão ali constitucionais, esses sim são protegidos por agentes do Estado. Os governos vêm e vão. Os governos vão querer interferir, vão querer fazer sua visão de mundo, a sua utopia. O Estado tem que proteger o cidadão disso. Então, cria limites, começa a criar balizas, aonde que ele pode atuar. Essa que é a missão do Estado. Hoje, no Brasil, nós temos exatamente o oposto, como você bem colocou no começo. Nós temos o Estado que tem que fazer tudo. E é exatamente isso que gera a instabilidade. Por quê? Só pelo simples fato, todo mundo aqui concorda que a sociedade ela evolui, a economia ela evolui, a maneira que a gente se organiza evolui. Então, imagina eu crio um Estado para o atual momento. Aí a evolução ocorre e aí? No segundo momento, cadê esse Estado? Virou defasado. Está totalmente defasado. Está caro, está ineficiente, não está entregando condizente à realidade, então você tem que reformar o Estado. Olha o que a gente fez com a Previdência. Como é que foi difícil. Olha o tamanho da burocracia que foi gerada para prover um serviço que não estava atendendo o povo brasileiro e que estava destruindo a poupança do brasileiro, porque ele é imutável. Então tinha que deixar, não na Constituição, tinha que tirar da Constituição tudo isso. Deixar talvez como lei, como um projeto de lei ou um conjunto de leis, como é a CLT. A CLT é um conjunto de leis trabalhistas, que eu sou absolutamente contra, mas vamos falar aqui da CLT. É um conjunto de leis trabalhistas que existe há quase 90 anos em lei. Poderiam ter colocado na Constituição, colocaram até alguns aspectos da CLT, foram colocando, né, para travar a possibilidade de você mexer nas leis trabalhistas. Mas, independente disso, você deixando em lei, fica mais fácil para você fazer mutações ao longo de um período. Não somente isso. Você tem que tirar do contexto nacional. Você tem que botar isso para estados e municípios terem seus próprios regramentos. Você não pode achar que a mesma lei trabalhista funciona no Acre e funciona em São Paulo. Não tem cabimento nenhum. Né? Então, essa que é a realidade. Então, de certa maneira, até a CLT já se ajustou a essa realidade também. Mas esse é que é o problema dos outros que ainda estão constitucionalizados. A Previdência, por exemplo, é constitucional. Então, tudo é isonômico. É padrão de pagamento de funcionário público, tudo isonômico. Então, você cria... imagina o seguinte, vocês que gostam de fazer negócio, vocês estão querendo abrir uma franquia. É verdade. Né? Vocês querem abrir uma franquia. Aí vocês olham aquela franquia e falam, puxa, a franquia aqui funciona. Porque tem toda sorte de métricas e números que acho que aqui vai funcionar. O próprio franqueador vai te dizer, aí vai funcionar. Só que tem alguns lugares que não tem que é um deserto, uma floresta, e você fala, bom, aqui não vai funcionar a minha franquia. Pois é, o governo não é assim não. O governo fala assim, não, lá no meio do deserto, no meio da floresta, faz lá sim. Entendeu? Então você está com um modelo completamente falido. É por isso que 95% ou mais das cidades brasileiras estão inadimplentes. Eles não conseguem arcar com o custo que é o modelo do franqueador, que é o governo brasileiro, o Estado brasileiro, definiu como é que se organiza uma cidade. Estou divergindo aqui em um outro tema. Tá? Então, o que você Mas no tá fundo é isso, é um controle muito grande de absolutamente tudo, uma padronização muito grande de absolutamente tudo, uma hegemonização, e você não tem como se contrapor, não tem a liberdade para você se adaptar regionalmente, localmente, e também de fazer até coisas que hoje a gente considera tabu. Ah, não pode falar da Previdência, não pode falar da... E vamos falar sobre isso daqui a pouco, sobre Previdência. Agora, então, pelo que você falou, a ideia seria mais
descentralizar o poder que hoje está muito concentrado no âmbito federal e distribuí-lo para dar mais autonomia para os âmbitos estaduais e municipais. Exato. Porque assim você tem a noção da realidade daquele município que, porra, você sabe que está na puta que pariu do Pará. Isso. E ninguém está dando olhar para eles, além de pessoas que moram lá. Né? É isso. Aí dessa forma a gente conseguiria trazer medidas que são mais sustentáveis e pertinentes. E vou dizer mais, agora atualizando o meu livro. Tá? O que acontece? Nesses estados que não são viáveis, que constitucionalmente eles não são viáveis, o que acontece? A maioria de quem vive lá, quem é? Funcionário público. E como é que eles votam? Como é que eles votam? Como é que o funcionário público vota? Na sua maioria. Vota para a esquerda, vota para socialismo, vota para aumentar o Estado, vota para melhorar as suas condições. Então, o que acontece? Todos os estados norte e nordeste, você tem lá cidades com 40% a 70% dos seus eleitores são funcionários públicos. Quem são os governadores desses estados? Quem são os deputados desses estados? Maioria esquerda. Certo. Então, você tem ali um socialismo quase que embutido na matemática do sistema, sem precisar até fazer propaganda socialista. Pode até ter um partido lá de centro, PMDB da vida, vai ser todo socialista em termos das suas votações. Sim, isso a gente vê na prática. Mas exato. Mas como é que a gente pode fazer, mano, para isso daí? Assim, existe alguma coisa de fato que, putz, se a gente conseguisse dar conta disso, aí a gente conseguiria ter mais awareness em respeito à iniciativa privada? A parte que não é dependente, ela ainda precisa ser maior que a parte que é dependente. Se por acaso que a parte que se torna dependente é maior, game over. Não tem como votar. Venezuela é isso. Venezuela, mais de 50%, 60% dos eleitores eram dependentes do Estado. Game over. Você pode ter uma manifestação lá de 3, 4, 6 milhões, que foram o que os ativistas até falaram. Tivemos ali uma manifestação de 6 milhões de pessoas em um país de 30 milhões. Então, foi um percentual altíssimo de pessoas que foram à rua contra Chávez, contra Maduro. Sabe o que adiantou? Nada. Porque eles são só 6 milhões. E os outros? E os outros 20 milhões? Os outros 20 milhões votam à esquerda e esquece. Mesma coisa a Argentina. Muito funcionário público, muito dependente do Estado. Mais de 50% da população. Então, o que acontece no Brasil? Sul-Sudeste, funcionário público representa 9% a 10% do eleitorado. Então, a nossa dinâmica de voto, a nossa dinâmica de querer fazer mudança, querer dinamismo empreendedor, querer reduzir o tamanho do Estado, a nossa porque a realidade econômica emprega. Sim. A nível de iniciativa emprega a maioria. Então a gente tem uma maioria aqui que ela precisa estar mais coesa, porque a maioria do Norte e Nordeste não pensa assim. Certo. Porque é dependente do Estado e está lá votando para a esquerda. Então você tem quase que uma cisão territorial em função dessa dinâmica aí de dependência.